A paz do Senhor Jesus, está começando mais um devocional nesta manhã de quarta-feira. E antes de tudo, eu quero desejar a paz de Cristo sobre a sua vida. E hoje o nosso devocional vai ser no livro de Josué, capítulo de número 1, no versículo de número 9, só para a gente entrar com uma ideia já estabelecida. Vai aparecer do meu lado direito o texto que eu vou ler. Isso significa que você pode acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus e ser edificado através dela. O versículo então é o versículo 9, que diz: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorize, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos repartir este devocional em 5 blocos. O primeiro bloco vai ser cada um tem o seu chamado. O segundo bloco, as orientações. O terceiro bloco, e é muito importante que você assista este, é a promessa de Deus. Quarto bloco, a ação humana, também muito interessante. E por fim, o quinto bloco, orientações da palavra de Deus. E a conclusão, e depois nós vamos fazer uma oração para o Senhor Deus abençoar o nosso dia. Amém? Vamos então ao primeiro, que é cada um tem o seu chamado, que é o versículo de número 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo. Quando eu li isso aqui, eu achei isso muito interessante, porque Deus vê a situação de Israel. Moisés acabou de morrer e então Deus olha para Josué e diz que depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, falou o Senhor Deus com Josué. Isso significa que Deus tinha uma história com Josué. Mas a história de Josué só iria iniciar a partir do momento em que Moisés não existisse mais. Então, o chamado de Josué se deu quando Israel necessitou de um líder, porque o seu líder estava morto. Então nós vemos que Deus, ele olha para Josué e o chama. O que eu aprendo aqui? Primeiro, o tempo de Deus. É interessante que o mesmo versículo vai dizer que Josué era servo de Moisés. Mas Josué não era o líder. Mas chegou o tempo de Josué então ser o líder. E quem que veio falar com Josué? O próprio Deus. Isso significa, meu querido, que me ouve, que me assiste nesta manhã, que o chamado de Deus, o tempo de Deus, acontece no momento certo, na hora certa, e quem testifica é o próprio Deus. Quem faz acontecer é o próprio Senhor Deus, que tem o domínio de todas as coisas. Então, depois da morte de Moisés, falou o Senhor com Josué, servo de Moisés. Olha que interessante. Isso também fala do relacionamento distinto. Ou seja, Deus tinha um carinho especial com Moisés, mas também Deus tinha um carinho especial com Josué. Ou seja, para cada pessoa na face da terra, Deus tem um carinho especial. Deus não tratou Josué como se fosse Moisés. E Deus não tratou Moisés como se fosse Josué. Cada um Deus tratou de forma distinta. No momento certo, na hora certa, Deus levantou estes homens para uma grande obra. E assim eu e você, e aqui a gente já começa a trazer algumas lições práticas para nós, que nós não precisamos querer fazer nada. Veja que Josué não se intitula o líder, ele não faz isso. Mas o próprio Deus vai falar com Josué, orientá-lo, e então nós entendemos que tudo que nós vamos fazer tem o tempo certo, aonde Deus vai nos honrar, e Deus vai honrar a sua vida. Amém? Vejamos o segundo ponto então, as orientações. O que Deus falou com Josué? Veja só, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como eu disse a Moisés. Ou seja, o tempo é novo, a liderança é nova, mas a promessa continua em pé. Oh, louvado seja o nome do Senhor. É um novo tempo, é uma nova etapa,
mas a promessa de Deus continua de pé. Ou seja, como eu disse a Moisés que eu daria a terra, eu vou dar a terra aos filhos de Israel. Aqui nós vemos esta ação de Deus chamando Josué para a ação. Levanta, pois agora. É uma chamada à ação. E às vezes, muitas das vezes, Deus nos chama para a ação. E eu creio que Deus está chamando você para a ação. Levanta-te, passa o Jordão. Levanta e toma uma atitude de continuar a caminhada da fé. Levanta e vamos avante. Por quê? Porque o que eu disse que faria, eu vou fazer. Mas o que tem que ser feito? Levanta e passa o Jordão. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos o seguinte: à medida que você avança, Deus vai te concedendo as promessas que Ele disse. À medida que você vai caminhando com Deus, à medida que você vai avançando na fé, Deus vai te concedendo aquilo que um dia Ele prometeu. Veja só, aonde que nós vemos isso. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como eu disse a Moisés. Ou seja, imagine só, Josué chegando na terra, ele dando um passo, aquilo é dele, 2 passos é dele, 3 passos são deles, e assim por diante. Ou seja, à medida que Israel ia avançando dentro da terra de Canaã, Deus ia dando a eles vitória. Ou seja, Deus nos chama a ação, porque à medida que a gente vai avançando, Deus vai nos dando vitória, porque o Senhor dos Exércitos peleja pela minha vida e pela tua vida, e isso é maravilhoso. Terceiro ponto, ou terceiro bloco, a promessa de Deus. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Isso aqui é uma promessa de Deus para Josué, mas que se aplica nos nossos dias. Deus então mostra para Josué que assim como ele foi com Moisés, seria com ele. Como assim? Deus fez muitas coisas através da vida de Moisés. Acompanhou Moisés, esteve com Moisés, andou com Moisés, fez prodígios e sinais através de Moisés. Mas Josué possivelmente olhava e via como que Moisés fez isso. Era Deus. Então Deus estava dizendo a Josué: você não viu que eu fui com Moisés? Você não confirma isso? E Josué possivelmente: sim, eu confirmo. Então da mesma forma eu vou ser com você. Deus estava estimulando a fé de Josué para que ele avançasse. Deus então promete não desamparar e nem deixar, ou seja, o tempo todo, Josué, eu vou estar com você, apenas vá avante, não pare, continue andando, continue avançando, continue conquistando, continue sonhando, vai, Josué, porque eu serei contigo. Antes de nós continuarmos aqui no quarto ponto, eu quero te convidar a você se inscrever no nosso canal. Aqui todas as manhãs nós fazemos devocional, onde nós aprendemos da palavra de Deus e você pode ler comigo a palavra do Senhor e ser edificado por ela, porque a Bíblia Sagrada é o nosso alimento. Vejamos então o quarto ponto, a ação humana. Deus está conversando com Josué, chamando Josué para a ação, e então Deus vai dar uma resposta a Josué, uma chamada, um chacoalhão em Josué, dizendo: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria, que jurei aos seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então Deus chama Josué, esforça Josué, coragem Josué. Vamos, Josué, anima aí, Josué, porque eu vou usar você para confirmar aquilo que um dia eu profetizei para os filhos de Israel. Eu vou usar você para confirmar aquilo que eu prometi à nação de Israel. E então o que Josué precisava? Josué precisava de coragem, porque a coragem iria fazer ele se esforçar. E quantas das vezes eu e você precisamos de coragem? E agora Deus nesta manhã está nos chamando à coragem, a avançar, ultrapassar os limites, deixar o medo de lado e avançar naquilo que acreditamos, naquilo que buscamos, naquilo que sonhamos, nas coisas do céu, porque nós vamos conseguir. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Aleluia! Quinto ponto, orientações da palavra de Deus. Não aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito.
porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então Deus olha para Josué e diz: Josué, eu vou te dar a receita do sucesso. Qual que é a receita do sucesso, Josué? Não aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita neste livro dia e noite. Que livro que é esse? Era o Pentateuco, eram as revelações de Deus, as ordenanças. E hoje nós podemos intitular isso como a própria Bíblia Sagrada. Meditar na palavra do Senhor dia e noite, isso fala de constância. Diariamente meditando na palavra do Senhor. Diariamente se alimentando, diariamente ouvindo a palavra do Senhor. Porque isso então vai fazer a gente prosperar no caminho. Não que é algo místico, mas é porque a palavra então vai nos nortear, mostrando a direção correta, o comportamento certo, a interpretação certa das coisas. O discernimento de espíritos vem através da palavra de Deus. Quando nós entendemos a palavra de Deus, a gente discerne os espíritos e a gente sabe o que é bom, o que não é, o que serve, o que não serve. É a palavra de Deus, a nossa regra. Então é isso que Deus fala a Josué. Josué, te esforça, homem. Avança aí. E outra coisa, não esqueça da palavra minha, que eu anunciei através de Moisés. Antes, fique com ela constantemente. E então nós temos a conclusão. Não te mandei eu? Ou seja, Deus falando, eu não sou o seu Deus? Não é eu que estou te ordenando isso? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem fique espantado ou te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Então Deus está conosco em todo momento, desde o momento em que a gente é corajoso, desde o momento em que a gente está se esforçando, desde o momento em que a gente está estudando a palavra de Deus, nós então estamos andando com Deus e nós não temos o que temer. E Deus então nos diz, eu não estou te mandando? Não é eu que estou patrocinando, não é eu que estou garantindo. Se Deus está garantindo, louvado seja Deus. Por que nós devemos ter medo, não é? Então vamos apresentar o nosso dia ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te engrandecemos neste momento, nesta quarta-feira. Pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas. E pedimos, ó Deus eterno, que a gente venha nos esforçar, nos ajude a nos esforçar e a termos coragem, Senhor. Coragem diante dos desafios, diante das tempestades, diante das preocupações. Nos ajuda, Senhor, a termos coragem para avançar. Nos ajude a ler e meditar na tua palavra constantemente. Ó Deus, e te louvamos pela presença do Senhor diariamente conosco. Amém. Amanhã eu te espero aqui para mais um devocional da Palavra de Deus. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever.